Fala pessoal, vamos lá, boa noite. Estou aqui com o meu parceiro de Capitalcast agora já, parceiro com o Yuri, Dr. Remor, Dr. Fernando. Boa noite pessoal. Com mais um convidado para mais assuntos de interesse de todo mundo. Um prazer estar aqui outra vez. Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Legal, nosso convidado de hoje é mais do que especial. Está comigo desde a minha primeira obra. Ele trabalha com cartório, ele que fez todas as nossas escrituras até hoje, Marcelo Peloso. Obrigado, eu me sinto honrado aí pelo convite e estou encantado aqui com a empresa e fico feliz de ter participado até do comecinho, me sinto orgulhoso. Documentador da história da Capital Concreto, não é? Começou, poxa, nem era Capital Concreto na época. Quando eu comecei a construir com meu pai, foram 7 sobradinhos que eu fiz lá no Jaçanã, perto de Guarulhos, perto da Fernão Dias. Do lado, 3 casas do lado da casa da minha avó. Ah, é? E achei uma oportunidade, lá era o terreno que a gente podia comprar e lá ali começou. Ali na época ainda era eu e meu pai. Aí nós fizemos o segundo, eu e ele, e depois acabou entrando outros sócios e formando a Capital Concreto. Legal. Mas o Peloso tá junto com a gente de toda a trajetória, de antes da Capital, inclusive. Tem até uma história com o seu pai engraçada, porque ele veio fazer uma escritura, passar para... Eu não lembro se ele vendeu ou se ele ia passar para a empresa, alguma coisa nesse sentido. Faz pouco tempo isso. E a gente não lembra, a gente se encontrou por algum motivo naquela época, comecinho da empresa, dos sobradinhos, mas ele trouxe a escritura para eu fazer. Quando ele me trouxe a escritura tinha 25 anos que ele tinha feito a escritura, e fui eu que fiz a escritura. Pô, que legal. 25 anos depois. Falei, pô, você conhece esse escrevente aqui? Tava meu nome lá, Marcelo Peloso e tal. Ele ficou todo... Ele falou, puxa, olha como a coisa engraçada, que marca, né? Depois que você encontrar com ele, você fala para ele. Que legal. Marcelão, antes de a gente começar a falar da parte técnica, falar da parte de cartório, escritura, registro, aqui a gente sempre tenta entender quem que é a pessoa, quem que é o Marcelo Peloso. Então conta um pouquinho a sua história, onde você nasceu, o que você estudou. O Marcelo é pai? Sim. É casado? Sim, tô. Eu entrei no cartório em 81. Eu tinha 16 anos, que o cartório sempre teve essa tradição de levar um amigo, e normalmente as pessoas que entram cedo no cartório ficam até o final emenda, né? Então você pega a maioria dos cartorários tem muitos anos de casa, né? E eu comecei a trabalhar com o meu irmão, que é incorporador hoje, lá em Santana. Eu nasci no Tucuruvi. E comecei a trabalhar no cartório Tucuruvi. E depois de 10 anos eu fui para... Nós fizemos uma intermediação com o tabelião, 23º tabelião, que foi concursado. Veio uma proposta de vir para Santana, que não tinha tabelião em Santana. E nós nos juntamos, a gente comanda... Nós estamos como o 5º ou 4º cartório do Brasil em termos de atos praticados. Poxa, cartório bem grande, então. São 140 funcionários, é bem estruturado mesmo. A doutora Gisele, a nossa tabeliã, ela é bem para frente com essa questão de trazer para o público uma qualidade de trabalho, né? E eu fiz Direito, né? Sou bacharel em Direito. A gente, como cartorário, não poderia fazer o exame da ordem porque a gente não pode ser escrevente e advogado, né? Uhum. Então eu poderia até ter tirado a OAB, mas sairia impedido. Mas acabei não tirando, só fiquei com o bacharelado mesmo. Já estou há 40 anos nessa profissão. Um pouquinho de experiência já. Porra. Alguma, Sou né? casado, tenho 2 filhos. Muito bom. Família toda palmeirense. Tem noção de quantas escrituras já passou já ou não? Olha, outro dia eu estava falando, rapaz. Dá para fazer essa conta? Olha, há alguns anos já, é uma média de 100 escrituras, Marcelo, né? Eu escrevente Marcelo, não o cartório. Uma média de 100 escrituras mês.
Lógico que eu não comecei fazendo 100 escrituras mês. Isso você adquire com o tempo, né? 100 por mês? Uma média. 5 por dia, mais ou menos. Isso. Porra, é escritura, hein? Isso que a gente é um Será cartório. que ele conhece de escritura? Então, acho que já fez. Acho que já está treinado. Dá para né? discutir alguma coisinha. Então, mas é interessante porque como vocês fazem obra, entra no automático, né? Aí você falou, pô, fazer uma obra de 10 andares, nossa, como é que é difícil, né? Para vocês é uma coisa que já entrou para a gente também. E a gente tem uma coisa de bom trabalhar no cartório, lá, no nosso cartório, na região, porque todos se conhecem. Então é difícil vir uma pessoa tentar te trazer uma escritura falsa. É uma coisa meio vigiada, né? A Zona Norte é uma coisa assim. Então esse risco nós tivemos muito pouco de problema. Porque nossa função justamente é essa, né? Proteger a transação, né? Fazer com que a transação seja legítima, né? Isso. Entre as partes, né? Os interesses tanto do vendedor quanto do comprador seja... Você formaliza a vontade das partes. Então, exato. Você torna público aquele ato. E assim, a Zona Norte, principalmente, tem uma tradição de portugueses, espanhóis, que gostam de imóvel, né? Uhum. Compra muito imóvel, constrói, aluga. Então, tem um bom ramo, um bom movimento de trabalho lá na Zona Norte. Você já viu tudo o que tinha para ser visto em matéria de compra e venda e transação imobiliária, né? Sim. Tudo várias vezes, muitas vezes. Por incrível que pareça, o básico nunca mudou, né? Tem algumas situações, essa questão da alienação fiduciária, que hoje se usa as SPS, né? Que é a nova modalidade de aquisição de imóvel para construção, tudo isso visando proteger sempre o comprador, né? Uhum. Porque a SPE, eu me lembro que começou essa situação por causa da Encol. Você lembra da Encol? Isso. Sim. Para segmentar, para... A Encol, ela tinha um caixa. Eu acho que a Encol, se eu não me engano, quando ela falhou, ela tinha 700 prédios no Brasil. Que coisa. Em obras? Em obras, no começo, no chão, para fazer... E o caixa era único. Então, ele contaminou tudo, né? E aí, dinheiro de uma obra ia para outra, né? E o que aconteceu? Aí criou-se essa situação da SPE, né? Para que blindasse aquele empreendimento. E isso viralizou, né? Todos os outros, ninguém mais faz, né? SPE que vem a ser Sociedade de Propósito Específico. Para fazer e encerrar aquele empreendimento. Ou seja, a SPE é uma empresa, né? Como qualquer outra, mas ela é criada com a finalidade única e específica de fazer aquele empreendimento. Então, isso o que faz? Segrega o patrimônio da incorporadora, né? Então, assim, um empreendimento, aquela SPE foi feita para aquele empreendimento, tem a contabilidade daquele empreendimento, daquela empresa. Então, se for fazer um outro empreendimento 2, é uma outra SPE 2, que tem uma contabilidade 2, com caixa 2, e isso faz com que o dinheiro não se misture, né? E não mexa na saúde de uma operação com a outra. Cada edifício, cada condomínio é uma empresa que vai nascer nascer e morrer com a conclusão da obra. Se tivesse feito isso lá atrás, a Encol, antes da lei da incorporação, etc., ela teria 750 empresas. Sim. Sociedade de propósito específico, cada uma com o seu caixa, cada caixa dedicada Eu não vou dizer que talvez não tivesse problemas também, porque... mas, assim, isso, se você observar, você tem muito menos, você ouve falar de empresas que quebrou, de empresa de construtoras que não entregaram, né? Isso melhorou bastante. E às vezes, quando uma incorporadora que tem vários projetos, às vezes dá um problema, não necessariamente precisa quebrar ou não entregar, mas acontece algum problema. Esse tipo de problema não afeta os demais. Sim, esse é o objetivo. Porque não só existe a sociedade de propósito específico, mas tem o correspondente patrimônio de afetação, que segrega o patrimônio de um projeto e protege dos outros. Eu acho que os dois falam a mesma coisa, né? A afetação e a SPE tem o mesmo objetivo, né? Até nem tem necessidade de você fazer a afetação, acho eu, né? Tem sim, Marcelão.
quando você elege o patrimônio em afetação, aquele patrimônio ele se torna empenhorável. No caso da SPE, não. Porque no caso da SPE, por exemplo, a gente faz um empreendimento e ele está em nome da SPE. Tudo bem, beleza. Se tiver uma execução, vai cair em cima do empreendimento. Tá? Então, esse empreendimento pode ser penhorado por um fornecedor, por exemplo. Se for mal administrado pela empresa. Imagina que a hold está com um problema, né? A hold vai atacar as SPS, porque as SPS são patrimônios da hold. Uhum. Agora, quando você elege um patrimônio de afetação, não. Você acaba blindando. Isso, você deixa esse patrimônio afetado de todo o resto, se tornando ele empenhorável. E assim, os fornecedores eles têm conhecimento disso. Por exemplo, se a gente vai mandar uma ficha cadastral, alguma coisa, se ele quiser puxar o patrimônio, manda a matrícula dos seus imóveis, vai estar lá que esse patrimônio está afetado e não pode ser penhorado. Então ele não conta com essa execução dessa garantia. Né? E outra coisa, o governo nos incentiva, nós como incorporadores, a eleger o patrimônio de afetação podendo usar o RET, o Regime Especial de Tributação, que baixa o imposto de 6,5%, 6,70% alguma coisa do lucro presumido para 4%. E isso fez com que todas as incorporadoras aderissem o patrimônio de afetação. Né? E isso gera mais credibilidade para o mercado, ainda mais que a SPE. Mais segurança. Porque só para complementar, esse negócio da empenhorabilidade do prédio, da construção e tal, dá a impressão que protege o incorporador. Mas não, protege cada um dos compradores. Sim. Né? Ele protege contra a insolvência do incorporador. Insolvência do incorporador, exatamente. Quer dizer, não é uma coisa que é boa para apenas o incorporador, mas sobretudo para os compradores. Se uma incorporadora tomar uma dívida de uma execução, não pode prejudicar esse empreendimento. Tem até uma súmula aí que fala até da hipoteca também, que súmula 308, se não me engano, que o banco e a construtora não podem responsabilizar o comprador de boa fé. Então, se a construtora não pagou ou a questão da hipoteca, o comprador ele tem no compromisso de compra e venda legalizado, ele está isento de... Ele pode pedir, colocou o dinheiro lá, né? Exato. Então é interessante. Mas eu, por experiência, eu não tenho visto tanto... Está mais organizado essa questão. Mais profissionalizado, né? Se fazia muito que... Vamos ver o que sobra, né? Hoje as empresas... as grandes empresas estão com... Porque eu já vi coisas, né? Estão listadas na bolsa. Inclusive na Zona Norte, era comum juntar 10, 12 pessoas que tinham outras atividades. Vamos fazer um prédio aí. Depois de 2, 3 anos pronto, não tinha nem nada. Ia fazer a instituição do condomínio. E ia dando certo. Aí chegou um momento que cresceu, né? Começou a dar problema com essa questão de inadimplência, não paga, porque acontece, aí o pessoal hoje está bem mais profissional, né? A gente faz mais ou menos alguma coisa assim, parecida, mas de uma forma organizada, né? Não são vários empresários ou vários investidores que decidem simplesmente fazer uma coisa. Não, nós fazemos com a colaboração financeira deles, né? Então nós temos o conhecimento, nós temos a forma de fazer e eles acabam investindo junto com a gente para fazer aquele prédio. Mas assim, de forma organizada. Nós detemos o conhecimento. Vocês estão à frente do negócio. Nós estamos à frente. Nós somos o sócio ostensivo. Isso. Né? Isso aí faz essa operação que muitos deslumbraram lá atrás, mas de uma forma mais profissional e organizada. Né? Isso que a gente faz hoje, né, Fê? Exatamente. E de uma forma legal também, né? Sim, claro. Se fosse não é uma coisa que, né, você pode fazer a participação deles e você ficar à frente sem que você atua na sua atividade, que é fazer a construção, a incorporação e deixar a coisa realizar, né? E no sentido de proteger também o investidor, o comprador, etc. Porque a SPE, a Sociedade de Propósito Específico responsável por aquele empreendimento, ela vai abrir uma SCP, Sim. Ou seja, uma sociedade em contra e participação, que vai acolher então os investidores que estarão protegidos das eventuais bobagens Sim. que a gente cometer, que o sócio ostensivo, que é a incorporadora, vai praticar. Só o sócio ostensivo, só a incorporadora é que pratica atos, Sim. o que protege o investidor. Né?
Então, e ele recebe na frente como lá dação na frente, da participação dele à unidade. Exato, dele, né? a participação dele é a unidade lá na frente e tal. Ou não, né? Ou o dinheiro, né? Ou o dinheiro. Na realidade é o dinheiro, né? O sócio participante, ele entra com dinheiro e ele sai com dinheiro. Ele é um sócio. Né? Lá na frente, a gente pode, se ele decidir cancelar isso, receber uma unidade, ter com esse crédito, fazer outra coisa, investir em outro empreendimento, aí é outra situação. Mas agora eu que vou te devolver. Um dos segredos, eu acho, do sucesso, né, que é do seu, inclusive, é a entrega, né, do produto no prazo, ou próximo daquele prometido. A partir do momento que eu vejo nas empresas que eu tenho, as que têm problema e começam a dar problema, as empresas que demora para começar a construir, e aí aquele investimento que a pessoa tinha um objetivo acaba saindo um pouco do foco, e vocês estão entregando sempre dentro. Está se perdendo tempo, né? Vou ganhar 30%, 40%. Eu costumo dizer assim, é legal, é bom ganhar 50%? Né? Porra, ótimo. É ótimo, né? Em 20 anos, né? Então, assim, não dá para desligar o tempo da rentabilidade, né? Capital Concreto, a gente fala que nós somos a incorporadora dos investidores. Então, para o investidor, o fator tempo é crucial. Sim. 50% em um ano é 50% ao ano. Em 10 anos é uma porcaria de investimento. É 5% ao ano. É 5% ao ano. Né? Então, nós temos por quase que por obrigação entregar um bom investimento para o investidor e, portanto, fazer a obra ser no tempo certo. Né? Nós tivemos na Zona Norte esse período, eu estou falando da minha história, né, que você perguntou, e eu vou te falar de cabeça, falo rapidinho, 10 construtoras, incorporadoras, que começaram voando e foram perdendo credibilidade, mas muita. Por quê? Não atualizou, não entregou, começou a atrasar, começou a querer... É impressionante na Zona Norte, há de 10, falando de 15 anos, de empresas que, por conta dessa demora, de amadorismo, pessoas com dinheiro, condições, e que foram se perdendo e deixaram de existir mesmo, né? Mas assim, bastante. O Marcelo quase nunca fala uma frase que o que interessa é o jeito de fazer. Não é então, o ramo que você é bom, ter a grana, o cara é bom, não, tem que fazer da forma correta. Né? Marcelão, tem público, né? Onde você fizer, tem o comprador para o imóvel, né? Não, todo imóvel vai ser habitado, né? Não tem. Todo imóvel vai ser habitado. Às vezes demora para ser habitado por conta do preço errado, né? Mas vamos lá. Tem uma pergunta não, mas uma curiosidade que eu acho que vale para todo mundo aí que está assistindo a gente, para tomar cuidado, não com a gente aqui na capital só, mas é uma situação que é corriqueira, que as pessoas que compram, vendem imóveis, seja de qualquer tipo de imóvel, tem que se atentar muito. Na questão da escritura, eles não têm muita clareza, Marcelão, do que é a escritura e o que é o registro. O que é matrícula? O que é a escritura e o que é matrícula? Então, assim, qual a segurança que a pessoa tem que se atentar na hora que ela adquire um imóvel? É fazer a escritura e a matrícula, e por que tem que ser feitos os dois? A matrícula, eu falo que é o RG, né, do imóvel, né? Então, a matrícula, o sistema nosso é interessante porque o tabelião, que é o meu caso, ele tem opção de escolher o tabelião que vai fazer. E o registro de imóveis ele é obrigado a fazer naquele registro da circunscrição a que pertence o imóvel. E tudo que ocorre na história daquele imóvel está na matrícula. Na matrícula, não na escritura? Na matrícula. A escritura é a formalização da transação. E o registro de imóveis, você leva a escritura para o registro de imóveis para ficar constando o que aconteceu lá. Se doou, se vendeu, se... Para fazer uma averbação. Registro, né? Isso. O registro é quando tem a transmissão. A averbação é quando quer uma alteração de nome, de número, alguma coisa assim, casamento. Eu lembro de antigamente, tinha uma escritura antiga lá em casa, vinha com uma capa bonita e tal. Ainda bem, assim. Ainda tem, né? Mas na capa dessa escritura eu lembro que tinha uma inscrição bem grande, assim, quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Exatamente. Então,
quando você faz um registro de imóveis, você tem o histórico do imóvel. Então você sabe quando construiu, quando averbou, quando está tudo dentro desse registro. Então você primeiro precisa lavrar a escritura na opção do cartório que você tiver. Hoje eu acho que o tabelião é mais quem tem. Normalmente vira um amigo, né? Eu vou no meu tabelião, indico um tabelião, um amigo, e acaba fazendo a escritura. E tem que levar até o registro de imóveis para poder complementar esse registro. Esse ato, né? Formalizar. E aí fica... É o registro no imóvel, o registro na matrícula, daquela escritura que você fez com o tabelião, teu amigo lá que você conhece e tal, que faz a efetiva transmissão da propriedade do vendedor para o comprador, né? Isso. É o ato público, né? E a precaução para você ter a segurança do ato perfeito, você comprar, é fazer o levantamento da matrícula, se tem um gravame, alguma coisa, e se a pessoa tem alguma ação que provoque risco na transação. Se ela está devendo, se já tem um risco dessa transação caracterizar uma fraude, né? Então, estou vendendo para pegar esse dinheiro, e só que isso pode ter uma consequência e ser cancelada essa escritura em virtude da fraude. Quem comprou que vai assumir o risco, né? Seria um crime contra o credor, né? Fraude contra o credor. Fraude contra o credor. Quando você comprar um imóvel, você vai fazer uma escritura. A escritura é como se fosse um contrato de compra e venda, só que de uma forma pública. É um contrato de compra e venda num cartório. Perante um tabelião. Perante um tabelião. Isso é uma coisa. Então, você pode ir em 10 cartórios e fazer 10 vendas de uma casa para 10 pessoas diferentes. A primeira pessoa que pegar essa matrícula, essa escritura e levar no registro de imóveis do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente desse imóvel, e registrar, é o dono do imóvel. É isso, Marcelo? Sim, o cartório, para entender, ele é feito em circunscrições, né? Então, cada bairro, 2 bairros, é até interessante, por exemplo, o 15º registro de imóveis registra Tucuruvi e Ibirapuera. Então, todos os imóveis estão lá. O 3º registro é Santana e Brás. Ou seja, tudo que é de Santana está nesse cartório. Está no 3º cartório, mas não confundir tabelião com registro, né? Exato. E então cada bairro tem um cartório que você entra lá e vê onde que é o registro correspondente. Então você tem que fazer como o Marcelo falou. Normalmente o tabelião já faz tudo, ele já pega, ele encaminha mesmo para o registro para entregar a escritura para o proprietário, para a gente ter a segurança. Mas é isso, perante o tabelião, lavrar a escritura, paga-se as taxas devidas, encaminha ao registro de imóveis e demora em torno de 12 a 15 dias para registrar e guardar lá. Então, pessoal, se atente a isso. Não deixe de fazer o registro de imóvel. Você passou a escritura. Primeiramente, normalmente a gente faz um contrato de venda e compra, né, dentro da imobiliária. O segundo ato, normalmente, se faz dentro do cartório de notas. Não é isso, Marcelo? Isso. Cartório de notas. Ali você vai assinar a escritura. Mas enquanto você não pegar essa escritura e registrar no registro de imóveis, você está no risco. Tá? Esse imóvel ele pode ser vendido para outra pessoa e outra pessoa pode ir lá com a escritura e registrar na sua frente e você não tem o que fazer mais. E vamos dizer até que não seja de má fé o cara faça para outro. Vamos supor que ele vendeu o imóvel, passou um tempo, você não registrou a escritura, você pode registrar a qualquer momento, não tem prazo, mas vamos supor ele faça um mau negócio e ele é executado. Então não vão levantar o que ele tem de patrimônio, vai constar que esse patrimônio ainda é dele, quando na realidade ele já vendeu lá atrás. Exatamente. Então é dor de cabeça, então, e o custo não é tão... a parte do registro é mais barata, inclusive. Porque o mais caro é o ITBI, né? ITBI. O mais caro é o imposto. Você vai pagar 3 custos quando você adquirir um imóvel. O ITBI, o registro e a escritura. Ou seja, o ITBI, a escritura e depois o registro. Isso, essa seria a ordem correta. Então, assim, o ITBI costuma, aqui em São Paulo, é 3%, não é isso, Marcelo? O ITBI é municipal. Então, cada município tem um critério que hoje, raramente, não está 3%. Normalmente, eram 2%, normalmente, aí depois, no governo do
do Haddad, né? Passou a 3%. E os outros municípios foram entrando nesse ritmo, né? Mas a maioria 3%. Então, assim, 3% do valor da negociação, é isso? Da negociação ou do valor venal, qual for maior. Tá. Eventualmente o valor venal, como teve uma valorização houve uma... Eles fizeram chama valor venal de referência aqui em São Paulo, que você entra na internet e ele tem uma avaliação feita pela prefeitura. Alguns casos ficaram mais caros que mesmo que o valor da transação. Então paga-se sempre pelo maior valor. Então você já vai pagar a taxa que é a maior para fazer a escritura, que é o ITBI. Então não tente economizar no registro, pelo amor de Deus. Não faz sentido, porque é a menor das taxas, né? Entendeu? E ali sim, como eu disse, fora o risco do vendedor vender para outra pessoa, que aí seria um crime, seria má fé, né? Isso aí, mas sem contar com isso, o vendedor ele pode sofrer uma execução, uma penhora que pode cair em cima do seu imóvel que você pagou tudo direitinho. Então você tem que tirar esse imóvel do nome do vendedor, o quanto antes, que é através do registro de imóveis. É isso aí. Exatamente. E outra coisa que eu ia acrescentar, que você pode levar ao exagero a história do ser amigo do tabelião, né? Porque você pode fazer escritura no Amazonas, se você quiser vender um imóvel aqui. Você pode fazer onde você quiser. Eu não né? posso avançar a comarca. Eu, Marcelo Peloso, não posso vir aqui fazer uma escritura. Daqui. Eu só posso fazer... Não, mas eu posso ir lá fazer. Você de Manaus pode vir aqui em São Paulo fazer história de Manaus. Isso. Recolhe seu ITBI de lá e tem que mandar registrar lá. Claro. Mas o tabelião, você pode usar o seu tabelião de estimação. Quiser, né? Se eu sou de Manaus, eu vou para lá, conheço meu amigo, faço uma escritura lá, e volto para cá e registro no imóvel. Por incrível que pareça, tem uma transportadora de lá que eu faço bastante escritura de Manaus. Só que ele vem aqui para assinar, vem em São Paulo para assinar na comarca, né? Mas nem precisava ir tão longe, Fê, porque em São Paulo tem quantos cartórios de notas que possam fazer escritura? Só o meu, por enquanto. Não, brincadeira. São 30... Tabelião 30. E tem 30 escrituras. E tem sem sair da cidade. Sem sair da cidade, entendeu? Então, assim... E os anexos que eu falei, aquele anexo, que algum cartório que além de registro civil também pode fazer escritura. Deve ser uns 33, 34 tabelião. Mas o registro de imóvel daquele imóvel só existe um. Só um. Então, por isso que tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Tanto que quando você vai comprar um imóvel, você vai direto na matrícula, fala, deixa eu ver como é que está esse imóvel. Ali você vê em nome de quem, se tem hipoteca, se tem arresto, se tem alguma coisa. Alienação. Disponibilidade, né? Essa coisa toda. Muito bom. Legal, muito interessante. Então isso aí, gente, muita atenção, isso aí é uma informação muito importante. Tem gente ainda que faz um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta e larga lá e acha que é dono do imóvel e não é. Dono do imóvel é quem está na matrícula. É o da matrícula. Então, eu sempre falo que procura o tabelião. Ele vai te dar orientação, ele vai te... na dúvida, não vai na imobiliária, vai no tabelião. É isso aí. Porque às vezes muitas vezes o cara quer vender para a questão de comissão, para o cara pagar. Depois você faz o registro, depois você faz a escritura. Não, vai no tabelião e tira suas dúvidas e ele vai te orientar da melhor forma. Legal. Você que fez algum uma coisinha, alguma pequena quantidade de atos, né? Muito bem aparelhado para dar conselho, para ajudar as páginas. Você comprou isso aqui agora com essa escritura, leva para registro, tá? Tenho certeza que não é. Não, é meio que cultural ainda, né? As pessoas gostam, né, de ter aquela sensação da escritura, né, daquela o pessoal, né? A pastinha bonita. A pastinha. Eu tenho um dos clientes meus, que é construtor. Assim, 2 escrituras por mês que eu faço para ele. Imóveis comerciais, ele vai comprando, coisas altas. Ele já falou, a melhor sensação que ele tem é de receber aquela pastinha da escritura. Você acredita? E ele deve ter umas 200, 250. Mas é a sensação de receber. Então, hoje... Mais uma. Ainda tem aquela tradição, né, do tabelião, né? Mas se não registrar, a pastinha bonita não pode vir nada, a pastinha que não vai resolver nada. Né? Não vai. Marcelão, vamos lá.
Uma dúvida que é frequente também. Hoje em dia, com a modernidade, nós temos as plataformas de assinaturas digitais, né? Nós temos os certificados digitais também. Tem o mesmo poder, tem a mesma valia de um reconhecimento de firma? Assim, por exemplo, faço um contrato, em vez de mandar as partes reconhecer firma no cartório, eu faço ela através de uma plataforma do Serasa ou da CertSign, dessas players que tem no mercado aí. Tem a mesma validade em relação a uma... Sim, se for uma plataforma reconhecida, sim. Por isso que até comentei com você antes de falar sobre o reconhecimento de firma, que está se fazendo desnecessário agora, né? Mas tem a segurança, sim, porque você pode reconhecer firma agora, né? Também por digital, entendeu? Ah, é? Pode. Como que é isso? Você tem que entrar no e-notariado, né? Aí ele vai fazer é igual quando você vai abrir conta em banco digital, você vai pôr o rosto, fazer todo aquele trâmite, e aí você se identifica lá. E o pessoal ainda não está acostumado com isso, que ainda não aderiu ainda, mas está podendo. Mas até em total segurança, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu entendo a diferença. Quando você vai numa plataforma para assinar um contrato, locação, alguma coisa tal, você assina digitalmente. Essa assinatura digital substitui o reconhecimento de firma que se fazia fisicamente no contrato. Sim. O e-notariado, ele serve para assinar escrituras públicas também. Então ele é mais... Procuração, escritura, tudo. Aliás, procuração não, porque a procuração praticamente não tem necessidade, porque ele está... Mas as escrituras hoje, essas empresas que têm que assinar... Esses, tipo Minha Casa Minha Vida, essa coisa... Né? Não, e a quantidade de atos, né? Então, ele faz assinatura pelo e-notariado, recebe um documento público. Recebe um linkzinho ali, que ele vai lá, entra no link, a gente faz a chamada... Explica um pouquinho. Esse notariado é uma coisa nova, e até a gente que é do mercado, às vezes a gente tem um pouco de... Eu já estudei, já estou por dentro, mas eu vejo que muitos profissionais ainda da incorporação, ou até mesmo corretores também, têm um pouco de dificuldade e desconhecimento sobre o e-notariado. Você pode me explicar um pouquinho para o nosso pessoal aí, Marcelo? O que criou-se por causa da pandemia, desenvolveu esse sistema, né? Porque ninguém estava interessado, não tinha essa perspectiva de assinatura online, né? Então, você vai entrar no sistema, no e-notariado, o cartorário vai te entrevistar pelo computador ou pelo celular, ele te inscreve na plataforma. Quando você vai praticar algum ato, você vai combinar um horário com ele, né? E vai mandar um link, ele acessa o link, a gente faz uma entrevista pelo vídeo, ele se identifica, né? Nome, RG, CPF, a gente faz uma leitura reduzida da escritura, inclusive, e ele afirma que concorda com o ato. Terminando isso, ele vai lá no e-mail dele e confirma a assinatura. E a gente arquiva esse vídeo. Fica arquivado o vídeo. Então, vamos saber o que aconteceu, como é que... Até agora não aconteceu nada. Você vai lá, acessa o vídeo, vai dizer, vai estar o rosto dele... Esse vídeo vai ficar arquivado por quanto tempo, você sabe? Eu acredito que é igual o livro, né? Vai ter que ir... Para sempre, né? Daqui a pouco vai ter outra forma, daqui a pouco vão mudar, mas atualmente tem que ter a gravação. O notarial, ele reproduz aquilo que você faz no cartório. Isso. Se eu e o Marcelo fomos lá no teu cartório para passar uma escritura, é mais ou menos assim, Marcelo, eu quero vender, o Marcelo quer comprar, está aqui o preço, etc. Você lê a escritura para a gente e a gente assina. Você vai fazer tudo isso, só que eu na minha casa, o Marcelo na dele, você no seu cartório. Você pode estar na China, no Japão, onde você quiser. Acabou a distância. Acabou a distância. Isso facilitou, que tirou a questão da burocracia dos consulados, né? Porque
cada consulado tem uma forma cada país tem uma forma de atender, cada país tem uma forma mas isso facilitou muito. Por exemplo, a pessoa estava na Austrália, né? E a distância para o consulado, não conseguia agendar no consulado. Ela ia ter que pegar um avião, gastar quanto uma passagem para ir para o Brasil, né? Não tinha residência no Brasil mais, ficar no hotel, ter o curso, voltar, e você faz isso em 5 minutos numa ligação e resolve o problema da pessoa. Via computador. Faz tudo que fazia pessoalmente ou ainda tem algum limite ainda que ainda não faz? Então, você sabe que agora teve até engraçado, porque testamento, né? Testamento é um ato extremamente específico, né? Esse sim você tem que estar com a pessoa, saber. Normalmente a pessoa que faz testamento já está com idade. E o testamento, ele tira da ordem de sucessão natural. É só feito por causa disso. Se não tem testamento, você não precisa fazer testamento. Se você quiser mudar a ordem, beneficiar alguém, né? Você vai fazer o testamento. Uhum. Caso contrário, não tem necessidade de fazer testamento. Então, é um ato formal e você tem que estar você tem que estar atento com quem você está fazendo, né? E nós estávamos discutindo essa questão de fazer o testamento pelo notariado, né? Porque você não está, é que você falou, de repente tem alguém do lado que você não está vendo. Acuando. Né? A gente não pode pensar isso, mas aí você tem que ter todo quem indicou, você vai conversar com a pessoa antes, você vai ter todo um histórico para você sentir. Mas foi feito já um testamento pelo notariado. Já. Que legal. Então tudo pode ser feito, né? Agora, a questão é fuso horário. Às vezes o cara tem que estar de madrugada, ele tem que se adequar ao seu horário para você poder fazer o negócio. É uma regra aqui da gente que a gente faz permuta nos terrenos, na aquisição dos terrenos. Né? E quando a gente faz a permuta no terreno, a gente vai permutar com unidades a serem construídas naquele terreno. Né? Então tem um trâmite para que isso aconteça, porque as unidades ainda não existem. Né? Explica um pouquinho, Marcelão, como que funciona, como que a gente consegue fazer isso aqui, dando segurança para o dono do terreno, dono da casa que está nos vendendo, esperando receber as unidades depois de pronta. Esse é um entrave que muita gente fica inseguro de fazer, né? Porque tem a questão de dar uma escritura sem estar recebendo ainda o pagamento, né? Então, há alguns anos também já se faz, esse método mesmo que faz a escritura com um pagamento, com previsão da obra, sei lá, 24 meses ou 36, 30 meses, sei lá. Você coloca uma nota promissória e vincula em caráter pró-soluto essa nota promissória, ou seja, ele dá a quitação para o comprador. Aí que está a insegurança, né, irmão? Como é que você resolve esse caso? Porque você precisa aprovar um projeto no seu nome, incorporar para poder fazer a devolução da fração do pagamento. Aí, no mesmo ato contínuo, faz-se a escritura de novação e com promessa de dação em pagamento. Confissão de dívida e promessa de dação em pagamento. Então, ele fala, olha, eu vendi o imóvel com uma nota promissória e nós estamos repactuando, que é o termo a tradução da novação, né? Eu estou repactuando, eu não quero mais a nota promissória, sim, eu vou receber em futuro a área construída de tal andar, aí você pode nominar o andar, o número do apartamento, ou só a área construída que você vai receber, ou a área privativa que você vai receber, e você vai escrever exatamente o que você está permutando com a pessoa. Tá. Então são duas escrituras. Só que uma escritura, essa segunda escritura não tem TBI, porque você não está transmitindo, você só está mudando a forma de pagamento e que você vai receber em área construída futura. Tá bom. E assim, nesse caso, por exemplo, nós fizemos uma escritura de venda e compra com uma nota promissória pró-soluto. Isso deu quitação. Acabou, o ato perfeito é acabado. Ok. Aí, ou seja, o ex-dono do terreno que negociou, ele tem agora não mais um terreno, mas tem uma nota promissória a receber. Sim. Que ele aceita receber essa nota promissória em X apartamentos.
E nessa inovação, para dar segurança para o vendedor do terreno, nós damos o terreno, o próprio terreno dele em alienação fiduciária. A hipoteca, alienação, você pode optar pela garantia real que você achar melhor. Tá, ou seja, enquanto ele não receber as unidades, ele tem o próprio terreno dele em garantia. E enquanto isso, a gente está construindo a garantia dele. Não, a partir do momento que você incorporou, tem a incorporação, você já pode até já formalizar a escritura para ele em forma de fração ideal vinculada à unidade. Se ele quiser mais essa segurança, ele pode já lavrar a escritura a partir do momento que você tiver a incorporação registrada. Mas isso. Lá na frente, né? Não, no momento da incorporação. Ou seja, aprovou... Na incorporação, mas não na aquisição do terreno. Não, na aquisição do terreno Isso. não. Porque primeiro adquire o terreno, faz o projeto na prefeitura, aprova-se o projeto e aí vai para registrar a incorporação. A partir desse momento você já pode fazer. Isso. Aí nesse momento da incorporação, pede-se o cancelamento da alienação. São 3 atos que é feito na hora do registro da incorporação. A desalienação do terreno, o registro da incorporação e a alienação das unidades dele. Porque quando registra a incorporação, deixa de existir o terreno e passa a existir unidades individuais. E essas unidades que ele está permutando, ele aliena para ele. É que algumas pessoas, que não acho que é o seu caso, não pode já passar a fração, porque ele vai oferecer esse terreno para uma garantia e receber um financiamento da construção. Ele vai financiar. Isso, mas depois que desaliena e aliena no mesmo ato, né? Então, mas em alguns casos, o banco ele quer o imóvel cheio. Ele não vai querer 3/4 do imóvel, sei lá. Uhum. Então, o que ele faz? Ele oferece um terceiro imóvel também. Ele não precisa ser necessariamente o imóvel que ele está vendendo, entendeu? Como garantia em alienação ou hipoteca. Mas, normalmente, quando que não é o caso que você usa o banco, você pode fazer dessa maneira. Faz a escritura de compra e venda, faz a inovação e conta a forma de pagamento correta e oferece a garantia real até você transmitir para ele ou a unidade pronta ou quando você incorporar. Legal. Uma pergunta, acho que o Fernando pode ajudar também. Qual que é a diferença da alienação fiduciária para a hipoteca? Quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada uma? A alienação fiduciária, os bancos começaram a usar esse sistema há alguns anos, né? É a velocidade da execução no caso de não cumprimento da obrigação. Aí. Então, a hipoteca, você vai executar a dívida e vai ter o processo normal de execução. Na alienação fiduciária, você pode notificar o devedor, paga-se o ITBI e automaticamente tem o processo da lei que ou vai para leilão ou ele retoma o imóvel e é mais fácil e mais seguro para quem... Não depende da justiça. Depende, mas tem a forma é muito mais rápido e muito mais fácil de você retomar o imóvel, né? Mas a retomada da alienação se faz no cartório de registro de imóveis diretamente, não precisa entrar na justiça para fazer. Não, é o próprio registro que notifica, entendeu? Ou seja, porque a gente ouve, né? Às vezes a gente vai conversar com o sujeito que tem lá um terreno para vender, uma casa que a gente está interessado, tal, a gente oferece permuta, o sujeito pergunta, mas qual é a garantia que eu tenho? Permuta, eu te entrego o meu imóvel hoje, só vou receber apartamentos daqui 2, 3 anos. Qual é a garantia que eu tenho? Dá a impressão que não há garantia nenhuma. E há, porque quando a gente faz no segundo ato a escritura, a novação, que é a repactuação da nota promissória pelas unidades na frente, eu dou o próprio imóvel em garantia para o vendedor, né, no caso. É complicado, né? Porque... É o que eu falo para a gente que trabalha com público há anos, né? E você percebe que não é todo mundo que vai ter o conhecimento jurídico. E a pessoa não quer falar, mas cadê? Eu quero. Então, é mais complicado para o entendimento da pessoa, né? Às vezes deixa de se fazer o negócio por causa disso, porque a pessoa não se sente confortável com isso. Mas é totalmente legal e seguro. Legal e seguro, bem feito, tranquilo. Então a questão não é em fazer ou não fazer. A questão é fazer direito. Exatamente. É fazer da forma correta, que a forma correta, ela protege tanto um quanto o outro. A forma correta vai proteger tanto o comprador quanto o vendedor. Agora, por que a gente faz dessa forma?
Porque imagine a gente adquirindo um terreno e esse terreno permanecesse em nome do ex-proprietário, né? Do vendedor. A qualquer momento que esse vendedor tomar uma dívida, tomar uma execução... Ou falecimento, esse imóvel iria para inventário ou iria para execução, no caso de uma dívida, numa dívida trabalhista. Então, assim, aí nós estaríamos tomando um risco enorme e colocando nossos clientes, nossos investidores também nesse risco, né? E por conta disso a gente faz dessa forma que a gente não deixa de dar a garantia para o vendedor, né? Porque nós damos o próprio terreno em alienação fiduciária, tá? E outra, a gente começa a construir nesse terreno, a gente começa a colocar muito dinheiro nesse terreno, essa garantia vai se aumentando mês a mês, né? Ou seja, enquanto a gente não entregar as unidades, quem está no risco real somos nós. Né? Nós estamos pondo milhões ali mês a mês, né? Fazendo com que a garantia dele aumente mês a mês. Enquanto a gente não entregar o nosso compromisso, a gente está exposto. A benfeitoria agrega o terreno, né? Exatamente. Então, E a gente também não inventou a roda, né? Você deve ter feito essa operação algumas milhares de vezes. Não, 90% do... É difícil uma construtora chegar lá e pagar, hoje é muito permuta, né? E tem, Marcelo, também tem a questão da pesquisa hoje. Você vai saber quem é a empresa que está fazendo, você pode ter... não é só a questão legal de você estar tentando explicar para a pessoa, mas se você vai visitar, ver o que ela já realizou, né? Tem essa questão uma também. Uma curiosidade minha, Marcelão, você acabou de falar que a maioria, quantos por cento você atribui assim, das negociações imobiliárias com incorporadoras que são dadas nessa modalidade que a gente atua, de permuta? Quantos por cento assim, das negociações que passam na sua mão? Eu acho que 80%. 80%. Não totalmente, não 100% em dinheiro, em área, mas dentro alguma coisa em dinheiro. Sempre tem alguma... Tem uma família que o irmão não quer, leva o dinheiro, o outro pega o imóvel. Mas assim, na maioria das vezes, tem a permuta. Porque a permuta acaba sendo interessante para ambos os lados. Né? O incorporador o metro quadrado numa permuta, você pode pagar mais para o dono do terreno. Exato. Correto? Se você tiver que pagar a pessoa em dinheiro e ainda aportar a construção, talvez a conta não feche. Exato. E aí onde se dá bastante negócio é nesse sentido, que a pessoa vê vantagem de colher lá na frente um valor próximo com uma satisfação financeira boa, né? E para vocês, como construtor, como incorporador, também tem um retorno. A gente põe menos grana, né? E o cara e o dono do terreno vai receber uma parte maior do empreendimento. O segredo é estar a negociação feita com pessoas bem intencionadas, que cumpram com o seu... Isso aí dá certo. A permuta do terreno, da área, da casa. Quando a gente fala terreno, parece que é um terreno onde não tem nada, não tem uma casa, né? Mas a gente fala de terreno principalmente aqui em São Paulo, a gente fala terreno uma casa antiga, um imóvel, que a gente ali consiga fazer um prédio. Então a permuta é o melhor negócio para ambos os lados. Né? Muitas vezes nós conseguimos adquirir um imóvel onde nós já fizemos nossos prédios, que aquele terreno, aquele imóvel estava sendo vendido há 3, 4 anos e não conseguia vender. Nós chegamos lá, pagamos o que ele queria, né? Na forma de permuta, ou até mais do que ele queria. E receberam os imóveis e ficaram felizes. E nós também ficamos felizes e deu tudo certo. Tem situações que o que dá... você fica até com judiação. Você fala demolir aquele imóvel. Aqueles imóveis centenários, ou o imóvel não tão... aquela estrutura antiga. Você fala, não estou comprando um terreno, não. Você está comprando um terreno, mas é uma casa que tem lá, né? Poxa. E tem situações que você vê e fala, como é que vai demolir isso aqui? Mas acontece direto, né? Até casas boas a gente acaba demolindo. Muito boas, muito boas. Mas é que o local é bom. Hoje casa também o pessoal já não quer tamanho morar, ficou grande, a família diminuiu, então... Segurança. É difícil hoje morar numa casa de rua, né? Quando a gente fala uma casa fora de condomínio. É complicado em questão de segurança. Hoje as pessoas optam por morar em apartamentos justamente por conta disso. Embora tenha alguns apartamentos, alguns prédios que são invadidos também. Mas se prédios são invadidos, imagina as casas. Né? Então ela começa a gerar um valor, não mais por conta do imóvel, mas por conta do que o terreno proporciona para o incorporador. E isso que faz se tornar mais valiosa a propriedade ali. E esse sistema que lançaram agora de
HIS, né? HIS, HMP. HMP, que permite... Como as famílias hoje são menores, né? Hoje tem pessoa que vai morar sozinha com 30 metros já está acostumado, né? Na nossa época, as famílias tinham 3, 4 filhos, né, Marcelão? Hoje as famílias, mal e mal tem um, né? Não, prefere até cachorro. Se tiver, não. Eu tenho um clientaço que me acompanha há anos, né? Que tem uma empresa de carrinho, bebê, tudo para criança. Ele falou para mim a semana passada, demitiu 300 pessoas. Ele falou que o pessoal quer cachorro, filho. Eu falo para meus amigos que antes de ostentar era ter uma Ferrari, né? Uma Lamborghini. Hoje eu ostentar ter 3 filhos, pô. Como custa caro ter um filho hoje? Não, e é assim, a cabeça totalmente diferente da nossa época, né? Outro tempo, né, Marcelo? São outros tempos. Eu fico meio assim, porque é uma geração que vai assim, eu acho que vai sofrer lá na frente, porque a família é tudo, né? Então, hoje o pessoal não quer ter filho, né? Não quer morar, nem casar, casa. Mas, festa de casamento não tem mais. Nos últimos anos, quantos casamentos você foi? Muito poucos. Não tem mais. Não tem mais. O pessoal mudou tudo, né? Então aí eu estava falando desse HIS, tem muita... Lá na Zona Norte começou a ter essa questão de... Porque você pode fazer mais apartamentos, né, Marcelo? No espaço de terreno menor, né? Permite você ter menos recursos, ter um incentivo de potencial construtivo. Então, deu uma demanda boa lá na região, na Zona Norte de São Paulo, disso aí. Que não era muito comum, né? E aí o preço é acessível, né? São apartamentos com valores menores, né? Com financiamento mais acessível. Está tendo muito desse produto muitas lá vezes, agora. Podendo usar os recursos do Minha Casa Minha Vida, né? Para financiamento. E você faz num terreno de... Ontem o cara me mostrou um terreno de 170 metros quadrados, você faz 9 unidades. Porra. Então, milagre, não dá né? Quanto que custa aquela casa antiga que está ali naquele terreno? Não custa nada, né? O que vale é o terreno. Então, mas é absurdo. E assim, sem garagem, né? Porque tem mais essa geração nova não quer carro mais, né? Exatamente. Não, os nossos apartamentos, nossa tendência é construir para esse novo estilo de moradia. Claro que a gente faz outras coisas, né? Se for assim, indicar que naquele local é melhor colocar um apartamento de 3 dormitórios ou 2 dormitórios... 16 dormitórios a gente faz, né? A gente faz também 16. Se tiver gente para comprar, a gente constrói. A gente constrói. Agora a tendência... Tudo é tendência, tudo é momento, né? Exato. Eu acho que você começou aumentando... Você começou no sobrado, né? E foi diminuindo ainda. Mas você foi fazendo... Mais unidades. Mais unidades, né? Exatamente. E eu particularmente vejo que não tem mais casa de rua, casa, sobrado, essa coisa. Muito... Minha primeira obra foi uma mansão de 52 metros. É mole? Mas hoje nós fazemos de 30, de 25. Tem segurança para se comprar um imóvel. O cartório é um instrumento para isso, o tabelião, o registro de imóveis. Raramente, se você cumprir, é igual o avião, que se cumprir todos os requisitos, dá tudo certinho, não acontece nada. É a questão do cartório. Você vai procurar um tabelião, ele está lá para isso, né? E normalmente pegar a pessoa séria, né, que é o caso de vocês, não tem erro. Pegar um tabelião com alguma experiência como você, amigo. Então, às vezes eu fico dando... Às vezes a gente fica meio, às vezes, até como conselheiro das pessoas. Os caras vão lá... Senta, toma café. Olha, eu acho melhor aqui você não entra nesse negócio, né? Coisa até que foge um pouquinho da nossa... Porque... Não, mas você está olhando a segurança jurídica da coisa. Como também tem muito tabelião que na dúvida fala não. Mas calma, não é assim. Você tem que ver o lado, se interessa para a pessoa. O negócio, exato, a gente não pode interferir. E tem casos que você não quer, igual advogado. O advogado não quer responsabilidade e fala, não. Tira, você tem que estudar o caso, tem que se interessar, dar
uma atenção. Eu falo que o tabelião é igual ao médico da família antigo. Lembra aquele médico que ia lá em casa, cuidava de tudo, fazia da decoração à unha, né? Ou o farmacêutico, né? Que você ia na farmácia, né? O tabelião, assim, que no meu caso, né? A gente tem aquele trato com o cliente para você, até porque ele vai voltar e te procurar, né? Como o pai do Marcelo, que 25 anos depois... Passou a escritura no mesmo? Usou o mesmo cartão. Eu vou falar, foi muito engraçado. E o pai do... Ele tem quem puxar, né, o Marcelo? Ele é todo, né, todo certinho, todo que ele vai lá, ele que pergunta, ele olha, ele fica... Quando eu falei isso, ele acalmou. Ele falou, bom, acho que eu estou no lugar certo. Você está aqui ainda depois de 25 anos, né, meu? Não, e ele não viu, é que ele não lê, a pessoa não lê. Quando eu vi a capa da escritura, eu falei... Eu só olhei assim de lado e falei, esse cara é bom aqui que está aqui. Mas então, encerrando essa questão, tem como se fazer a escritura. O seu ramo é um ramo que você vai ter sempre essa questão quando tem a permuta, mas se ajeita e vai mostrando para a pessoa que dá para fazer, né? Com segurança. E usando sempre o critério do cartório. Eu acho que quando a gente está no momento comercial, Marcelão, e a gente enxerga um pouco desassociado da negociação, sabe? Quando a gente enxerga que os dois lados têm que estar calçados, os dois lados têm que estar seguros, os dois lados têm que estar confortável na tomada de decisão e de risco, aí as coisas acontecem, né? Então, tem que ser... Quando você demonstra preocupação em dar segurança... Não precisa pedir, né? Já mudou. Eu não espero pedir, eu ofereço já a garantia. Porque é o correto, é o justo, não tem que pedir, tem que oferecer. Mas outra coisa, uma outra dúvida que eu queria que vocês ajudassem a esclarecer para o pessoal de casa. Quando está adquirindo um imóvel na pessoa jurídica, e o dono é uma pessoa jurídica, nós temos que pesquisar, puxar certidões de quem? Da pessoa jurídica só? Então, eu vou dar na linha do... Tem duas linhas, né? Do advogado, o advogado que é o perfeccionista, eu estou falando como advogado e não como cartorário. E o advogado que ele é mais prático. Tem advogados que, por exemplo, o que a gente orienta? Quando você pega na matrícula do imóvel, ele tem menos de 2 anos de propriedade, comprou faz 1 ano, 6 meses, a gente orienta a tirar certidões dos antecessores, tá? Porque está no risco de ter alguma execução, aquela coisa toda, e você ter prejudicado a sua compra. Com relação, passou de 2 anos, você já pode ficar, tem advogado que fala em 5, né? Mas a gente tem por tradição, uns 2 anos é o suficiente. Na pessoa jurídica, você tem hoje a JuCesp, que você sabe tudo o que aconteceu. Você puxa lá a história da empresa, quem são os sócios, quem assina pelos sócios. Tem que ter a certidão de quitação de tributos federais na internet também, que você vai tirar e confirmar. Dos sócios ou da empresa? Só da empresa. Tá. E uma vez que esses documentos estejam em ordem, já dá um indício que está tudo bem. E tem a ala que pede as certidões pessoais dos sócios, para saber se o nome dele, se o risco de alguma execução da física vá para solidarizar com a jurídica. E tem o contrário também, né? Quando o proprietário é uma pessoa física vendendo uma casa. Também se tira se ele vai ter empresas no nome dele. Isso, ou seja, preste muita atenção nisso aí, pessoal. Se você estiver adquirindo um imóvel e a pessoa que está vendendo, ele é empresário, ele tem alguma empresa, algum CNPJ no nome dele, vocês têm que analisar também essas empresas, porque elas sim podem estar com alguma dívida, alguma execução, e pode contaminar. Exatamente. Certo? Porque quem responde pela empresa são os sócios. E se os sócios têm um imóvel está se desfazendo por conta que tem uma dívida na empresa, isso pode acarretar um risco. Você tem que ter essa visão, tem que fazer essa análise, porque às vezes é muito comum o empresário dar aval em favor da própria empresa para tomar um empréstimo. Normalmente você tem algum indício, em algum momento aparece alguma coisa, né,
de que se ele é empresário, tem uma execução da física, por exemplo. Tem uma ação de execução na distribuidora civil lá. Aí você vai levantar e dar a empresa que ele... Quando está numa situação de risco, já normalmente já começa a aparecer alguma... Tem alguma Mas dica, por isso que né? não pedir a certidão, Não, tem que pedir. Porque como aparece. Tem que pedir. Não é? Mas, Fê, que nem você falou agora você me levantou uma pulguinha atrás da orelha. Quando você vai, um empresário tem uma empresa, um CNPJ, e vai ao banco para tomar um recurso, tomar um empréstimo, sei lá, o capital de giro, qualquer coisa que seja. O banco sempre pede que os sócios dê o aval. Isso. Então, mas isso aí a gente não tem certidão, não tem Cristo que a gente consiga levantar. Não, a existência do aval não tem mesmo. Então, mas esse aval pode correr. Mas é que pode estar em discussão, em juízo, e o réu aí ainda, a empresa, pode estar. Você pode sabe, não ter olha, ainda pingado nada para a não- pessoa física. Ou seja, do não tem sócio. execução, aí não tem problema. Quando tem execução, o avalista, no caso, que é o empresário, já está citado e tal, isso você pega na certidão. Sim. Mas, às vezes, você não pega. Processo de falência, por exemplo. Eu não quero... Então, hoje é obrigado a tirar no dia da escritura, no horário da escritura, e no cartório tem acesso à indisponibilidade. Senão de... Então você vai lá, você vai assinar hoje, tem que ser no dia. Na hora que você vai passar para o livro, você puxa a certidão e imprime todos aqueles números que vem na certidão, na escritura, para dizer, resultado negativo. Quer dizer. Não, no cadastro de indisponibilidade de bens. Então, você vê como é um cuidado que a gente tem para... Agora, eu vou até deixar confuso um pouco. Tem a ideia jurídica de o seguinte: se não tiver na matrícula a averbação da distribuição do processo, não corre risco. Mas ninguém fica confortável de fazer isso. Porque, primeiro, você já imaginou os cartórios de registro de imóveis ter que colocar toda a distribuição de qualquer coisa que aparece no CPF da pessoa? A todo momento? A todo Online? momento. Online. É inviável. Como, né? É inviável. Tem o advogado que fala, pode ficar tranquilo que não está na matrícula, não tem execução, não tem fraude. Mas você faria isso? Eu nem a pau. nem a pau. E o cartório de registro era Seu obrigado. advogado não deixa. Na verdade, foi determinado que fizesse isso porque os registradores fizessem isso, mas eles falaram, não, é inviável, eu vou ficar o dia inteiro fazendo pesquisa, no receber. F5 o tempo todo, né? Então eu acho que ainda a velha fórmula da cautela, né? Uhum. Tirar certidões, levantar. Porque vou por mais uma. Vamos supor, você está zerado. Tem 30 dias de validade da certidão? Não é isso? Tem. Bom, eu estou com 25 dias lá. Cai uma lá. Eu estou assinando a escritura hoje e está distribuindo hoje uma ação. E aí? No último dia a certidão está válida, mas... No dia, pau. Até aí, aí vai virar... Então você fala aí... Não, é lógico que você procura todos, mas assim, sempre alguma coisa que possa acontecer que você fez de tudo, mas alguma coisa pode acontecer. E a intenção também de você ser cuidadoso, esse cuidado de que o Marcelo está falando, se pedir certidões não só da pessoa, mas das empresas das quais ele é sócio e etc., isso serve para demonstrar lá na frente, caso haja um problema, não, você vai, que você comprou de boa sim, fé. Você fez. Eu estou dizendo que não deixa de você ter algum problema eventual nessa questão. Mas eventualmente. Mas você vai ganhar, você vai alegar boa fé, que é verdade. Trabalho, eu tomei todos os cuidados, não devo agora padecer porque o vendedor, enfim. Eu vou contar, que eu não deveria contar isso, mas eu fiz uma transação foi permuta, né? Eu entrei num empreendimento a preço de custo, num apartamento. E eu tinha um terreno num condomínio que estava começando, um condomínio de 10 casas. Todas ainda iam ser construídas, planta aprovada, tudo. A pessoa que me vendeu a preço de custo que eu comprei ficou com o meu terreno. Só que ele falou, Marcelo, como é estoque aqui, eu não vou fazer agora a escritura, que talvez eu pretenda vender. Tá bom. Bom, eu fiz em 2007, acho. A obra
que eu concluiu, já vendi, já... O que aconteceu? Eu recebi uma execução de 500 e poucos mil reais de condomínio, porque o cara quebrou, abandonou o terreno e está no meu nome a escritura. E eu trabalho com isso. Tá vendo como você... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E pessoas conhecidas, não eram pessoas anônimas, pessoas tanto quem me vendeu, quem comprou, com o terreno. É difícil. Eu tive que gastar um dinheiro razoável para tirar o processo do meu nome. Quer dizer, coisa de 10, 12 anos, 15 anos atrás, 20 anos. Coisa mal feita, né? Então, quando fica um rabinho, é ali que vai pegar. Mas se acontece, é o que eu falei, a gente tem esse... Eu nem lembrei. Depois o prédio foi. Passou. E aconteceu. A gente trabalha com isso. Então, você vê, a gente cuida de tanta coisa. E eu deixei passar, na verdade. Não é que e executa. E se você não for atrás, vai pegar o seu apartamento, vai pegar o seu... conta, a primeira coisa. Tá Pior online, vai conta, pra cima. Foi falar, bloquearam minha conta. Né? Aí. Foi bloqueada. Eles não... Foi bloqueada para saber... Até que Aí eu tive que pagar advogado, tive que fazer um acordo, chamar o dono do terreno, que ele deu o imóvel pro condomínio como pagamento da dívida. Aí, mas eu tive que movimentar, gastei dinheiro e... o negócio... Dor de cabeça. De um assunto que já tinha passado, né? Mas acabou não perdendo. 15 anos já. Então tem que ficar atento mesmo. E eu falei que a gente cuida de todo mundo e de você mesmo você não cuida. Tá muito bacana a nossa conversa, muita informação, mas nosso tempo está acabando. E todos nossos convidados que vêm aqui no Capitalcast, a gente faz uma pergunta para ele. Ixi, Maria. E é bom que você está assim, despreparado. Quanto mais despreparado, melhor, né, Fê? Tem que ser... Então, se o Marcelo Peloso fosse escrever uma frase sobre o mercado imobiliário, principalmente sobre investimento no mercado imobiliário, e essa frase do Marcelo sairia em todos os jornais do mundo. Todas as pessoas do mundo... Marcelo Peloso disse... Rapaz, é mais simples. Você está na veia, hein? Como é que eu vou falar? O mercado imobiliário, ele é eterno. Ele não tem volta. Ele é o que a vida inteira... Não vai sair de moda? Não vai, não. Assim, não é porque eu trabalho em cartório, não, mas as grandes pessoas que começaram de baixo, que hoje estão muito bem, a maioria, 90% que eu conheço no meu ramo, é do mercado imobiliário. É tijolo, não tem. É grana concreta. Boa, você montou o contexto aí, agora eu preciso que você resolva isso aí numa frase. É dinheiro concreto. Investimento no mercado imobiliário? Investimento no mercado imobiliário é um dinheiro concreto. Muito bom. Combina com a gente aqui. Sem querer, não vou querer É porque ele é meu amigo, viu? Porque ele é meu amigo, puxando a sardinha pro nosso lado. Aliás, eu estava falando, é verdade, é concreto porque é concreto em termos na essência da palavra, e é concreto por realização, né? O investimento é um patrimônio, é uma coisa que você vê, não né? Tem, é palpável. Não tem. Não existe. Você põe na bolsa, ganhei milhões. Aí o cara vai lá, o que ele faz? Eu ganhei milhões, ele vai lá e põe de novo, perdeu tudo aquilo que ele ganhou. Naquele momento que ele se impôs, é igual loteria, né? Agora, a construção tá lá, né? Eu tenho um corretor que já faleceu. Ele era aquele corretor sem estudo, mas com uma capacidade, assim, tinha o dom da venda. Ele falou, olha, imóvel você nunca perde dinheiro. Eu falei, como não? Ele falou, é que você precisa vender. Se você não precisa vender, você não vai perder dinheiro. Agora, por que você perdeu dinheiro? Porque você está precisando vender. Então, mas aí assim, isso foi uma conversa, uma entrevista que eu tive com o André Moraes, que é um analista de mercado de renda variável. E quando a pessoa precisa baixar muito o preço para vender um imóvel, é porque o portfólio dela está mal adequado.
Porque você não pode colocar todo o seu dinheiro, seja lá em qual for o investimento. Então você tem que ter um investimento com liquidez, investimento com baixa liquidez e com média liquidez. Né? E Mas você você está falando como construtor. Não, estou falando como investidor. Como investidor. Não, então falando... você não perde nunca, porque você tem que ter outro dinheiro para realizar, para fazer dinheiro. Né? O que eu queria dizer é o seguinte. Vamos supor que eu comprei um apartamento porque para investir, para alugar, eu não estou conseguindo, agora eu não estou achando um bom rendimento, eu vou pôr para vender. Se eu tiver tempo para isso, eu vou vender no preço que eu quero. Agora, se eu precisar, que eu quero vender, desfazer, você vai ter que abaixar. Então, mas se você estiver precisando, é porque você planejou mal os seus investimentos. Sim. Né? Porque você tinha que ter deixado um colchão financeiro para te suportar nessa necessidade. Não depender da venda do imóvel. Para não ter que queimar o imóvel por um preço mais baixo. Ou mesmo assim, você quer comprar um outro imóvel. Você vai vender aquele para comprar um outro. Ou inteirar esse imóvel com o que você está dando dinheiro. Putz, aí você não quer perder aquela oportunidade. Mas é o custo você de oportunidade. Vai lá e fala baixa o valor daquele lá, né? Mas você ganha no outro. Aí isso é custo de oportunidade. Aí você perde de um lado, ganha do outro, ou seja, fica no 0 a 0 e tá tudo certo, né? Agora, o que Outra coisa que acontece muito de venda de imóvel abaixo do preço é família. Herança. O cara tem 3, 4, eu quero vender, briga bom, acaba vendendo, sempre acaba vendendo. Os grandes negócios acontece lá que você vê os caras fazendo bons negócios, é comprando de muitos herdeiros. Porque é pouquinho para cada um, então, vende aí porque não vai mudar, não vai fazer diferença. Mas é uma outra situação que acontecendo muita venda de imóvel abaixo do preço com herança. E até um irmão que tem um pouco mais de recurso ou tem menos, né? O irmão que tem mais... Mas não quer vender, não quer dar desconto nenhum. É. O que tem menos entrega qualquer preço. Aí acaba que eles têm tudo e não tem nada, porque, né? Aí chega um Agora, momento... quando você faz a permuta, como a gente faz, o que acontece? Cada um fica com um apartamento, cada um fica com 2 apartamentos, e aí cada um tem a liberdade de fazer o que quiser com o seu patrimônio. Quem quer ficar resolve o problema da família. Quem quer ficar com o apartamento fica, quem quer vender, vende, quem quer alugar, aluga, quem quer morar, mora. E é o que eu falei que nós falamos, a oportunidade de você vender, receber além daquilo que você estava de perspectiva. Né? Se você conseguir fazer uma permuta com bom senso, os dois ganham. Né? Exato. Até porque se a pessoa está 2, 3 anos vendendo, se vier uma oferta no dinheiro, eles vão vender até abaixo daquilo lá que eles estavam querendo. Né? E na permuta eles conseguem pegar a mais do que eles estavam querendo. Então inverte totalmente o jogo. É muito mais vantajoso. Você tem agora alguma dificuldade, às vezes, quando você tem que comprar 2 ou 3 imóveis para juntar, sempre um quer levar uma vantagem. Uma vantagem. A vantagem nossa, Marcelão, é que nós fazemos empreendimentos pequenos, né? Então, num terreno de 300, 400 metros, a gente já consegue fazer o nosso negócio. Normalmente faz no imóvel só. Né? As grandes incorporadoras, eles querem formatar 2, 3, 4 mil metros, né? Para fazer um grande empreendimento. Aí se depara com essa dificuldade que você está dizendo aí de interesses, né? O último sempre vai pedir mais caro, aí volta tudo para trás, aí um morre no caminho, vai para o inventário, ele desistiu, ele volta, agora o cara falou, não preciso mais do seu terreno, porque eu já fiz aqui nesse pedaço. Agora eu quero vender, mas já foi, filho. Perdeu a oportunidade. Aí o ganancioso ficou lá e quantos empreendimentos você passa na rua que você vê um prédio com um dentezinho, com uma casinha ali e fala, porra, esse cara foi encrenqueiro. Você é da Zona Norte, né? O mercado lá da Tucuruvi tem um lava-rato pequenininho ali, né? Tem o atrás o Palace atrás do Meme ali, aquela pizzaria na Cantareira lá, ficou um cinzeiro. Os caras ofereceram um apartamento, era um por andar o apartamento para o cara. Dinheiro, apartamento. Não. Fizeram a planta em volta dele, não bate sol, não faz nada. Não. Quanto vale um apartamento? O apartamento vale uns 3 milhões. Quanto vale essa casinha agora? Não vale 700 conto. Que bom negócio, né? Porque não tem, a casa ali nem interessa para o prédio, nem para ninguém. Ninguém quer morar ali, né? Virou cinzeiro, né? Exatamente. Então é a hora certa, entendeu? A ganância Marcelão, às vezes atrapalha. Obrigado aí por ter chamado, por não esperava e pelo convite, muito legal. Nós que agradecemos. Esperamos aí uma nova visita. Eu quero voltar para o próximo. Quantos empreendimentos já fez?
13. 13, pro 100º, vai. Porra! Será que dá tempo, Marcelão? Opa, nessa velocidade Deus aí. quiser. Nós vamos comemorar a 100ª escritura do Marcelo. Eu te garanto que você vai estar com a gente lá no 100º. Se Deus quiser, se Deus Teve quiser. comigo no primeiro, teve no segundo, no 12º, 13º e vai estar no 100º. Vai, vamos junto sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Imagina, obrigado você. Obrigado pela parceria, pela confiança, pelo acesso. O Marcelo está há 30 anos no cartório, mas toda vez que eu precisei dele, bati o telefone, ele me atendeu, tirou minhas dúvidas, me auxiliou. Eu falei do médico de família, né? Exatamente. A gente ainda Tabelião da costuma família. ter o tabelião de da família. E o Marcelo Peloso, meu xará, é o tabelião da família Capital Concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelão. Obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like se gostou. Se não gostou, não precisa. E compartilha. E compartilha. Assim a gente cresce nossa audiência e cada vez mais a gente faz conteúdo para vocês. Muito obrigado e até quinta que vem. Valeu. Até lá. Tchau, tchau.